Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Assim diz o Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos vivos, e gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos das próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém? Amados, tenho o título desse sermão: os efeitos da justificação pela fé. Amados, nesta manhã falaremos sobre os efeitos da justificação pela fé. É maravilhoso falarmos dessas bendições vindas da parte de Deus aos pecadores, por causa da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar bem persuadidos sobre o Evangelho, que existe um Deus soberanamente, que governa tudo, decretou todas as coisas, que pela sua vontade governa eternamente sobre tudo e sobre todos, que criou tudo o que existe, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, e fez ao homem um pacto de obras, dizendo que das árvores do jardim poderia comer livremente, mas a árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderia comer, pois no dia em que ele comesse daquela árvore, sobreviveria a morte para todos os homens, e a terra seria amaldiçoada por causa do homem. Então, a serpente mais sagaz de todos os animais que o Senhor havia criado seduziu a mulher para que comesse do fruto da árvore que o Senhor havia ordenado que não comesse. Ela comeu, deu ao marido, e ele comeu também. Então o Senhor fez com que a sua justiça prevalecesse. O homem quebrou este pacto de obras, esta aliança de obediência, trouxe sobre si a inimizade de Deus e todas as maldições, a morte, a separação de Deus ao homem, a condenação eterna, juntamente a culpa pelo pecado, como a corrupção total da natureza humana. E sendo Adão, pelo desígnio de Deus, representante de toda a humanidade, cabeça federal, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua descendência, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração natural ordinária. Eles são agora concebidos em pecado, e por natureza filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte e a todas as obras, a todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Mas Deus, querendo mostrar a sua misericórdia, predestinou, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutável, a salvação dos seus eleitos. Os escolheu por sua pura e livre graça e amor, não devido a qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que movessem para isso. Ele anunciou primeiramente a Adão um libertador, aquele que pisaria a cabeça da serpente, e por etapas sucessivas anunciou o Evangelho aos patriarcas, aos profetas, e sobre aquele que havia de vir, o Cordeiro, que morreria no lugar dos culpados. E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, concebido pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras. Aquele libertador prometido, o Cordeiro de Deus, que morreria no lugar do culpado. Ele foi feito sujeito à lei, cumpriu perfeitamente e suportou o castigo que nos era devido,
que nós deveríamos ter suportado e sofrido. Ele foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições de sua alma, os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Ele foi crucificado e morreu. E no sangue derramado na cruz, Deus fez um pacto de graça, a nova aliança. No terceiro dia, Cristo ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo corpo com o qual sofreu, o qual também ele subiu ao céu, e lá está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar os homens e os anjos. Esse é o Evangelho. As Escrituras pedem para que você esteja persuadido disso. E todo aquele que em seu coração crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com sua boca confessar, invocando o Senhor, será salvo. E pela fé será justificado, será perdoado e declarado justo em Cristo Jesus. E desta forma, a palavra de Deus nos revela 3 efeitos da justificação pela fé, trazendo os pecadores à reconciliação com Deus. Estes 3 efeitos podemos ver. Primeiro, a paz com Deus. Segundo, o acesso a Deus. E terceiro, o gloriar-se na esperança e nas tribulações. Primeiro, a paz com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Note, justificados, pois, mediante a fé. Nós não somos justificados por obras. Nós não somos justificados por que nós fizemos ou que estamos para fazer. Somos justificados pela fé. O apóstolo Paulo está afirmando que os homens são somente justificados pela fé. Ele, mais uma vez, em sua carta, diz: justificados mediante fé, não obras. Não é por mérito humano, mas pelos méritos de Cristo. Mas somente pela fé, mediante fé. A fé, amados, assim recebendo a Cristo e descansando nele em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ainda assim, ela não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre encontra-se acompanhada de todas as outras graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas uma fé que opera pelo amor. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Presta bem atenção neste versículo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não é por obras, não é pelas obras, mas é pela fé. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Nós lemos Gálatas capítulo 5, versículo 6, que diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Também em Tiago, capítulo 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E Tiago é interessante como ele trabalha sobre a operosidade da fé através das obras. Amados, as obras é um efeito da fé. Você não é justificado pelas obras, mas pela fé. E essa fé opera pelo amor.
não há uma fé morta. Ah, eu criei, então eu estou licenciado ao pecado. Não é isso. Eu criei, agora eu devo santificar. A segunda parte do texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, nós temos, ele diz assim, justificados pois mediante a fé, essa é a primeira parte. A segunda parte, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo anuncia que Cristo, as pessoas justificadas pela fé, têm paz com Deus. Ou seja, a inimizade, a ira de Deus é agora cessada por causa do sangue de Cristo. Ele diz, temos paz com Deus. A ira é agora cessada. Então, é maravilhoso isso. Agora nós temos paz com Deus. Antes, nós tínhamos a inimizade com Deus. Antes, nós éramos inimigos de Deus. Antes, nós éramos inimigos da cruz. Agora, Ele nos reconcilia. A inimizade é agora cessada. Temos paz com Deus. Deus está em paz com o seu povo. E o seu povo está em paz com Deus. Por causa da cruz. Esse é o efeito, o primeiro efeito da justificação pela fé. Deus, por meio de Jesus Cristo, cessa a ira de Deus, a inimizade de Deus contra aqueles pecadores que foram justificados fazendo a paz. Mas ai daqueles que não foram justificados. A ira e a inimizade permanece contra toda a impiedade e perversão dos homens. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Ele diz, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela no céu. Deus está irado. Deus faz em guerra contra os ímpios. Nós éramos filhos da ira. Mas agora, o sangue da cruz, fomos reconciliados. Temos paz com o Senhor. Portanto, a justificação pela fé traz essa reconciliação entre Deus e aqueles que foram justificados, de modo que nada das coisas ruins que acontecem contra os justificados podem ser considerados como algo punitivo para a destruição, ou vinda da parte de Deus, da sua ira. Assim, a providência de Deus, em geral, atinge todas as criaturas. Assim também, de forma muito especial, Ele cuida da sua igreja. E dispõe de todas as coisas para o bem dela. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Ele diz, ora, é para esse fim que lutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Também em Amós, capítulo 9, Amós, capítulo 9,
versículo 8 e versículo 9, e diz: Eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra este reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no trigo, sem que caia na terra um só grão. Percebe? O Senhor, Ele batalha contra o reino pecador, mas ao reino do seu filho, Ele protege e cuida por causa dessa paz. O segundo efeito da justificação pela fé é o acesso a Deus. Voltemos para o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na presença da glória de Deus. Nessa primeira parte, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a esta graça na qual estamos firmes. O apóstolo Paulo diz que por intermédio de Jesus Cristo, aqueles que foram justificados pela fé têm agora acesso a Deus. Algo que era impossível no tempo da inimizade e da ira de Deus. Mas agora temos acesso a Deus. No tempo da inimizade, nós tínhamos guerra contra Deus. Éramos inimigos contra Deus. Mas agora, Ele nos faz a paz. Antes, Ele havia cortado as relações com o pecador. E agora, por meio da cruz, Ele abre o acesso ao trono da graça. No Antigo Testamento, o Senhor havia ordenado a construção do tabernáculo. E aqui é uma ilustração para os amados. No Antigo Testamento, o Senhor havia ordenado a construção do tabernáculo, onde havia um pátio do tabernáculo, e lá no pátio havia o altar do holocausto e a bacia de bronze com água. Ao você entrasse no pátio do tabernáculo, quando você entrava no portal, nas portas, você olhava diretamente para o altar do holocausto. Atrás do altar do holocausto havia a bacia de bronze onde havia água. O sacerdote levava o cordeiro até o altar do holocausto e imolava o cordeiro ali. E após o sacrifício, ele lavava as mãos para entrar no lugar santo, que era dentro do tabernáculo. E ao entrar dentro do tabernáculo, estava no lado direito a mesa, onde havia os pães da oração, e do outro lado o candelabro. E à frente havia o altar de incenso, onde o sacerdote fazia a intercessão do povo. E atrás deste lugar santo havia um lugar chamado lugar santo dos santos, lugar santíssimo. Lá estava a arca da aliança, com as tábuas da lei e a vara de Arão, juntamente com o maná. Mas é algo interessante. Lá no Santo dos Santos, só era permitido o acesso somente ao sumo sacerdote, e uma vez por ano. Mas agora, esse acesso abrange a todos aqueles que foram justificados. Cristo deu acesso ao trono da graça no Santo do Santo Celestial. Este acesso se dá pelas orações, pelo culto solene. Quando nós reunimos, estamos diante do Senhor.
Estamos diante do Senhor no Santo dos Santos, na nova aliança, onde a igreja adentra na presença de Deus, no Santo dos Santos celestial. Abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 10, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 25. Quando a igreja se reúne, quando ao culto na santa convocação, ao culto do Deus, quando a igreja ora, ela entra no Santo dos Santos. Ela tem acesso. Quando você está na diversidade, você intercede ao Senhor em particular, no seu íntimo, você entra no Santo dos Santos celestial. Você tem acesso. Algo que era restrito somente ao sacerdote, agora você tem acesso por causa de Cristo. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado do corpo com a água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes passamos demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nós entramos no Santo dos Santos. Que privilégio. No Antigo Testamento, apenas poucos anos, e nós, pela fé, entramos no Santo dos Santos. Pela fé. Estamos na presença do glorioso Deus. Pela fé, estamos diante do Senhor. Nós não precisamos mais levar o cordeiro para ser imolado. Nós não precisamos de sacerdotes humanos para fazer o sacrifício, para lavar as suas mãos, para comer o pão da preparação, para acender a luz do candelabro, para fazer a intercessão no altar de incenso. Nós não precisamos mais de homens para que aspire o sangue na ponta da tampa do propiciatório. Cristo fez. Ele foi o cordeiro perfeito. Ele entrou no Santo dos Santos. E ele abriu o caminho para nós. O privilégio é para aqueles que são justificados pelo pecado. Nós temos acesso ao trono de Deus. Irmãos, quando você estiver em dificuldade, quando alguma tribulação souber a você, entre no Santo dos Santos. Se coloque de joelhos e clame ao Pai. E Ele te ouvirá. Ele te ouvirá. Porque você não tem amizade com Ele e Ele não tem você. Ele me deu a paz. Terceiro efeito. O terceiro efeito da justificação pela fé. Essa bendição, essa bênção, é gloriar-se na esperança e nas tribulações. No verso, a parte B do verso 2 até o verso 5, Paulo irá mostrar exatamente isso. Ele diz: e gloriamos-nos na presença da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Primeiro, vamos notar, a palavra de Deus diz, e gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que este gloriar significa alegrar-se na glória que Deus traz. Alegrar-se na glória que Deus traz. Não se trata no sentido de vanglória, mas gloriar-se. Tenham-se alegria com a glória que Deus está dando a vocês. Regozijem com a glória que Deus está dando a vocês. É uma alegria humilde na glória que vem de Deus. Então, o apóstolo diz que devemos nos alegrar, gloriar-se. E aí algo interessante. A palavra que diz na esperança. A esperança muitas vezes para nós temos esperança como algo duvidoso. Nós temos esperança que algo possa acontecer. Mas a palavra esperança aqui é esperar com convicção. Esperar sem dúvida que algo que vai acontecer. Então eu só estou aguardando. Algo que vai acontecer, eu só estou aguardando, esperando do momento. Porque vai acontecer. É plena convicção daquilo que está para acontecer. Isso é esperança no texto bíblico. Ele diz, então o apóstolo, ele diz que devemos nos alegrar, gloriar-nos por esperar. E é nesse sentido que traz a palavra esperança, de esperar que irá acontecer a glória de Deus. Nós devemos esperar a glória de Deus. E gloriar nisso, alegrar-se nisso, porque isso não vem de nós. É algo que vem do Senhor. Nós devemos aguardar com alegria essa glória. E no verso ainda, ele diz, no verso 3, ele diz, não somente isso. Ou seja, o apóstolo reforça mais uma vez, de gloriar-se na glória que Deus traz, por esperar a glória de Deus. Olha que interessante. Alegrar-se na glória que Deus traz, por esperar a glória de Deus. E assim traz o segundo ponto de gloriar-se. Ele diz, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quão difícil é. E muitas vezes nós, ao passarmos por tribulações, ao passar por dificuldades, nós pensamos e perguntamos, por que, Senhor, nós estamos passando por isso? Por que, Senhor, nós estamos enfrentando essa dificuldade? Por que, Senhor, veio sobre mim essa desgraça? Por que, Senhor, aconteceu isso? E Paulo nos chama a atenção. Ele diz, as tribulações. Ele diz, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O apóstolo Paulo diz que nessa mesma intensidade de esperarmos a glória de Deus, devemos também nos alegrar nas próprias tribulações. Nessa mesma intensidade. Ele diz, não somente isso, mas também, esse também é no sentido da mesma intensidade que você espera a glória de Deus, você deve alegrar-se nas suas tribulações. E há uma razão para isso. Pois não somos mais inimigos de Deus. Assim, as coisas ruins que nos ocorrem é para o nosso crescimento e para o nosso bem. Deus coloca as dificuldades em nossa vida para o nosso crescimento e para o nosso bem. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado da igreja. E Paulo irá trazer justamente isso a segunda parte do versículo 3. Ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Agora o apóstolo Paulo justifica que através das tribulações, Deus moldará nosso ânimo de resistir e de prevalecer diante das dificuldades. Deus moldará nosso ânimo diante das dificuldades, para que possamos resistir.
prevalecer. A perseverança é justamente isso. Você está caminhando milhas e você está cansado, mas falta pouco para chegar. Deus vai trabalhar com o seu ânimo para que você chegue até lá. Como é a sua carreira? Como está na proposta? Ele moldará o seu ânimo de resistir, de prevalecer diante das dificuldades. E que isso conduzirá experiência, para que quando você enfrentar outros, você sabe lidar com as dificuldades da vida. Para que você também instrua outros. E que a experiência fortalecerá a sua esperança, a sua espera. Ou seja, por saber esperar a glória de Deus. Quando você tem a experiência, você tem o conhecimento e você gloria ao Senhor, dá glória ao Senhor. Porque, Senhor, eu espero a sua glória. E essas coisas que estão me acontecendo me fortaleçam. E quando eu passar por essas dificuldades, por essas tribulações, o Senhor irá produzir em nós perseverança, irá produzir em nós experiência, irá produzir em nós ainda mais a esperança de esperar a glória de Deus. No versículo 5, ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Preste bem atenção. Ele diz: a esperança não confunde. O apóstolo, por fim, ele diz: a esperança não confunde. Ou seja, o esperar jamais pode trazer dúvida. Essa esperança não vai confundir. Essa esperança não vai trazer dúvida sobre aquilo que o Senhor quer de você. Só a dúvida da fé. O Senhor não vai trazer dúvida sobre a glória que está por vir. E por fim, ele diz: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Amado, nós vemos aqui a regeneração. O esperar jamais pode trazer dúvida. E a razão, e isso é a causa da regeneração. O ato de nascer de novo, o ato de morrer para o mundo e viver para o Senhor, o ato de ressurreição espiritual. Porque na regeneração, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Nós temos apenas certeza de que as coisas que estão por vir acontecerão. Devemos alegar na glória que Deus traz em esperar a glória dele e nas próprias tribulações, pois nos aperfeiçoará nossos corações para ainda mais estarmos convictos de esperar a glória de Deus. Amados, como é isso? É algo maravilhoso para nós. Isso é graça, isso é bênção. Amados, quando Adão ele peca, ele quebra o pacto de obras, ele causa inimizade contra Deus, causa a ira de Deus. Mas quando Cristo vem, ele traz, ele reconcilia, ele une. Portanto, essas bendições de reconciliação, como efeito da justificação pela fé, é restrita somente aos crentes em Cristo Jesus, onde eles têm paz com Deus,
acesso a Deus e podem gloriar-se na esperança e nas tribulações. Mas ai dos ímpios, que ainda não creram. Eles são, para com Deus, eles são inimigos de Deus. Ai dos ímpios, pois estão separados, cortados de todo e qualquer relacionamento com Deus. Ai dos ímpios, pois eles tristecerão nos seus sofrimentos trazidos por Deus para os afligir e por estarem incrédulos contra Cristo e sua palavra. Deus os afligirá ainda mais. Não tenham, irmãos, inveja dos ímpios. Entendo. Eles são inimigos de Deus, inimigos da cruz. Eles estão cortados do relacionamento. Cristo reconciliou. Cristo reconciliou pecadores, trouxe acesso. Ó Pai, perdão, Deus. O Senhor te abençoe nesta manhã.